Meus cascateiros, meus bons de bola, estamos aí de volta, hein, galera? Muitas emoções aí, né, nessas últimas semanas. Espero que vocês tenham acompanhado lá pelo Instagram, né? Instagram não, desculpem, o YouTube do canal aqui, Cascateiros. Lá fizemos live depois do final da Libertadores, fizemos live também para comentar o título brasileiro do Botafogo, né? Para mim, particularmente, que sou torcedor do Botafogo, foram semanas muito intensas, porque passa na cabeça um filme de todos esses anos aí em que o Botafogo ficou sem ganhar nada, do ano passado, né, em que o título estava na mão e os jogadores e a comissão técnica deixaram escapar. Então, foi um momento difícil, duro, né, para os botafoguenses, e esse ano foi uma redenção. Então, talvez, por essa razão e também pelas correrias aí da vida, que eu não consegui vir falar aqui para vocês. E também, evidentemente, que a ideia aqui do TikTok é trazer conteúdo diferente daquele que oferecemos no YouTube. Claro que às vezes coincide, mas nem tudo que sai aqui sai lá e vice-versa. Então, por isso é importante vocês seguirem tanto os cascateiros no YouTube, como aqui também no TikTok, né, cascateiros.fc, e no Instagram, cascateirosfc. Beleza, turma? Enfim, né, não vou ficar chovendo no molhado aqui não. A temporada foi muito positiva para o futebol carioca, né? Tivemos o Flusão que escapou do rebaixamento, o Mengão ganhou a Copa do Brasil, o Fogão foi campeão do Brasileiro da Libertadores, e o Vascão, se não ganhou nada, pelo menos ele bateu uma semifinal de Copa do Brasil, e agora está cada vez mais próximo de resolver esse enrosco aí com a 777 Partners e ter um novo proprietário da SAF que pode fazer com que o Vasco faça contratações à altura do clube. Então eu prevejo aí que em 2025 teremos um Carioca de alto nível, né, com os 3 últimos campeões da Libertadores e um Vasco fortalecido, ainda mais pelo trabalho árduo, né, e intenso aí da gestão do Pedrinho. Bom, pessoal, assim, os títulos, né, da Libertadores e do Brasileiro realmente marcaram aí, né, a alma do botafoguense, né? O botafoguense está realmente em nirvana, né, com esses resultados, e nem mesmo esse tropeço aí no Mundial muda isso. E aí, né, pessoal, para falar bem objetivamente aqui do Mundial, claramente era um time descansado, que era o Pachuca, contra um time desgastado, que era o do Botafogo. Podemos até discutir as opções ali do Arthur Jorge, de começar com o Savarino no banco, com o Almada no banco, de ter começado com o Eduardo, com um jogador sem intensidade, sem espírito guerreiro, né? É um jogador que tem boa técnica, mas ele não faz a parte tática, ele não luta, ele não faz o jogo sem bola. Então, assim, e não vai ficar no elenco do Botafogo, né? Então ele ter começado jogando foi muito estranho. O Júnior Santos também poderia ter iniciado, já que não é um cara de velocidade, drible, e estava bastante descansado, né? Porque ele não fez essas partidas intensas do Botafogo aí nas últimas semanas, não como titular, né? Ele era reserva, então ele realmente tinha uma condição física melhor. Mas enfim, o Arthur Jorge fez as escolhas dele, que na minha opinião não foram as melhores, mas longe de colocá-lo como responsável pela derrota, né, por 3-0. Acho que a derrota vai mais na conta da sequência de jogos pesados que o Botafogo teve, né? Foi jogo decisivo contra o Palmeiras, depois final da Libertadores, depois jogo decisivo contra o Inter, depois jogo decisivo contra o São Paulo. Lembrando que a final da Libertadores o Botafogo jogou a partida inteira com um a menos. Então esse desgaste todo acumulado fez a diferença. Então é isso, né? E o Pachuca, desde o começo, nós vimos que era um time muito organizado, muito fresco, um time que brigava por todas as bolas, que fazia a parte tática muito bem e que também mostrava muita disposição física, porque eles estão aí há um mês se preparando para o Mundial da FIFA. Então, para mim, basicamente foi essa diferença. Mas, claro, também, né, pessoal, que pesou o quê? Novamente aqui, jogar uma final de Libertadores com a menos. Isso desgastou muito o elenco. Também teve o fato de que o Botafogo empatou jogos em casa ali na sequência. Em casa não, mas assim, ele empatou jogos na sequência no Brasileiro, que ele poderia ter ganhado tranquilamente os jogos, né? Jogo com o Atlético Mineiro com o time inteiramente reserva, jogo com o Cuiabá em casa, Vitória em casa, Criciúma em casa. Esses empates em que os 3 pontos eram obrigação, eles não permitiram que o Botafogo antecipasse
a matemática do título brasileiro. E com isso o Botafogo teve que jogar com o Inter com a equipe titular, teve que jogar contra o São Paulo com a equipe titular. Se nesses jogos talvez o Botafogo pudesse ter jogado com reservas, aí poderia ter chegado lá no Mundial um pouco mais descansado, um pouco menos desgastado, e aí sim fazer um jogo de igual para igual contra o Pachuca. Então, assim, fica o lamento, né, dessa eliminação precoce, mas também a alegria, né, do Botafogo ter sido campeão aí, tanto brasileiro como da Libertadores. E não é só ser campeão, o Botafogo foi campeão jogando bem, sendo intenso, sendo combativo, honrando a camisa, lutando até o final, jogando com a menos uma final, e todo mundo se dobrando em campo ali, todo mundo se matando. Também no brasileiro, né, mesmo com a equipe já campeã, depois contra o Inter, o Botafogo também fez um jogo muito quente, um jogo muito pesado, e ainda assim saiu com a vitória. Então é isso. Então, assim, ao botafoguense, né, resta o orgulho aí pelo que a equipe fez nessa temporada. Claro que já estamos especulando aí muitas saídas, né? O Almada vai para o Lyon, Luiz Henrique nós não sabemos, Eduardo não fica, aí tem Tietê, Danilo Barbosa, tem uma turma aí que o contrato está se encerrando e que não vai ser renovado. Aí realmente o próprio Arthur Jorge vai ter que definir ainda se fica ou não. Então são coisas que vão ser resolvidas aí entre o final desse ano e o ano seguinte, mas a nossa expectativa é que quem saia seja reposto com a mesma qualidade para que o Botafogo siga sendo competitivo. Não tem obrigação de ganhar todo ano não, mas tem que seguir sendo competitivo, né? Assim como também vale para o Flamengo isso, que elegeu inclusive seu novo presidente, o BAP, que era oposição ao Landim. Então o atual grupo que estava, o grupo que estava à frente do Flamengo nesses últimos anos sofreu uma derrota significativa, então, mas o BAP tem a obrigação de manter esse Flamengo também sendo competitivo, o mesmo também o Fluminense, não caiu, maravilha, então agora tem que planejar melhor essa temporada para seguir lutando lá em cima. Então é isso que nós esperamos, né? O Vasco, né? Já falei aqui, então é isso que nós esperamos dos times cariocas, né? Que eles honrem a tradição, que eles honrem a grandeza deles. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí, tá? Um grande abraço e mesmo que não tenha mais futebol de clubes nessa temporada, mas pessoal, vamos seguir falando de futebol aqui, vamos seguir com os vídeos, tá? Então, por favor, sigam aqui no TikTok, cascateiros.fc, lá no Instagram, cascateirosfc, e no YouTube, Cascateiros, tá bom? Então esperamos vocês lá, segunda-feira tem live, tá? E vamos falar bastante aí sobre futebol, sobre mercado, sobre contratações, dispensas, enfim, muito assunto aí para nós comentarmos, tá, pessoal? Então é isso aí, grande abraço, tamo junto e até a próxima.